Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme com a Elizabeth Taylor já em final de carreira, chamado Quinta e Medo de Virginia Woolf, que inclusive é uma peça que tá na lista de Rory Gilmore, mas é assim que eu tô me sentindo gravando esse vídeo, porque tanta gente ama a Virginia Woolf, ela é a escritora favorita de tantas pessoas, e a Claire, por exemplo, gravou um vídeo sobre Miss Dalloway incrível, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Mas vamos lá, né? Vamos fazer a minha tentativa, eu espero que vocês gostem. Miss Dalloway foi escrito nos anos 20 e ele é o período histórico dele, em que ele se passa, é o que a gente chama de pós-Primeira Guerra Mundial. Então é aquele período em que a Primeira Guerra Mundial acabou, mas ainda não veio a Segunda Guerra Mundial. Esse período é um período de grandes transformações sociais na Europa. E Londres, que é a cidade onde o romance acontece, também está sofrendo um pouco dessas transformações. A burguesia aqui se fortaleceu cada vez mais como consequência da Primeira Guerra, e existe aqui uma espécie de sombra, de fantasma que paira a cidade. Então, a gente tem aqui dois personagens principais. De um lado, a gente tem Clarissa Dalloway, que é a Miss Dalloway que dá título ao livro. E de outro lado, a gente tem Septimus Warren Smith, que é um veterano de guerra e que está sofrendo os efeitos psicológicos de ter lutado na Primeira Guerra Mundial. Ele está sofrendo crises nervosas, ele está à beira da loucura, se não já louco, e ele é extremamente pobre. Então o que a Virginia cria aqui são dois opostos. É um jogo de contradições, em que você tem de um lado Miss Dalloway, que é uma burguesa, que é uma socialite, ela é casada com um político influente e transita nas mais altas rodas de Londres. E você tem de outro lado um veterano de guerra pobre, quase louco, casado com uma imigrante italiana e que não tem papel algum, não tem lugar algum nessa Londres. Então a Virginia pega esses dois personagens e acompanha, e qual não é a nossa surpresa quando a gente vê que eles têm muito em comum. Mas eles nunca se encontram. Eu inclusive li que nesse ponto Miss Dalloway se assemelha muito a Ulisses, de James Joyce. Eu não li Ulisses, mas quem leu pode confirmar isso. Em Ulisses, dois personagens estão andando nas ruas da capital e eles nunca chegam a se encontrar, apesar de eles ocuparem os mesmos espaços geográficos. Aqui em Miss Dalloway acontece a mesma coisa. Septimus e Clarissa andam muitas vezes pelas mesmas ruas e eles nunca chegam a se encontrar. É como se eles vivessem vidas completamente diferentes, apesar de viverem no mesmo espaço geográfico, no mesmo espaço histórico. E o que Virginia Woolf quis mostrar aqui nesse jogo de contradições é que, apesar de existirem duas Londres para esses dois personagens, ainda assim eles têm pontos em comum. Vou falar um pouquinho agora do enredo de Miss Dalloway. O enredo de Miss Dalloway é bastante simples. Basicamente, o livro inteiro acontece em um único dia. Clarissa Dalloway está organizando uma festa, então o livro começa de manhã e o livro termina de noite, com a festa. Então você acompanha a Clarissa tomando algumas providências necessárias para a festa. Por exemplo, a primeira frase do livro é: a Clarissa decidiu que ela mesma iria comprar as flores. Então ela sai andando pelas ruas, providenciando alguns itens necessários, fazendo convites de última hora, pensando em quem vai comparecer à festa dela. E por outro lado, você acompanha também o Septimus, que eu já tinha comentado, andando por essas mesmas cidades. Por essa mesma cidade, Londres. Existem alguns outros personagens aqui que têm destaque. Um deles é um antigo pretendente de Miss Dalloway, que é Peter Walsh. Ele acabou de chegar em Londres, ele passou muito tempo fora e ele vai comparecer à festa de Clarissa, ele foi convidado. E entre Clarissa e ele existe um passado muito forte. Então a gente acompanha um pouquinho disso. Existe também a filha de Miss Dalloway, a gente acompanha um pouco da história dela. Ela se vê fascinada por uma religiosa de meia-idade. E Clarissa tá muito preocupada com isso, porque ela não gosta da influência dessa mulher sobre a filha. E esses são os personagens principais de Miss Dalloway.
Como vocês podem ver, o enredo é muito simples e se vocês estão esperando que durante a leitura do livro aconteça alguma coisa, vocês vão se decepcionar. Porque esse não é o tipo de livro forte pelo enredo, ele não é o tipo de livro em que coisas acontecem. Na verdade, o enredo é uma desculpa que a Virginia Woolf usa para explorar os estados mentais dos seus personagens. Virginia Woolf é muito famosa pela técnica que ela usa chamada de fluxo de consciência. Então você acompanha como esses personagens pensam. Na verdade, eu acho que talvez seria mais adequado falar em fluxo de pensamento, porque a gente acompanha muito o pensamento dos personagens. Chega num ponto em que o personagem está pensando em uma determinada coisa, e aí ele fala, ops, esqueci de alguma outra coisa. Então você literalmente acompanha o pensamento dos personagens. E ela vai pulando de um personagem para o outro. Como se ora ela estivesse colocando a ação em cima de um, ora colocando a ação em cima de outro, ora colocando a ação em cima de outro. Só que essa ação não é aquele enredo tradicional que a gente está acostumado de fatos, e sim um enredo interno. Ela está muito mais preocupada com o que está acontecendo dentro dos personagens do que com o que está acontecendo do lado de fora. E apesar de esse ser o tipo de livro que incomoda muita gente, esse é o tipo de livro que, pelo menos pra mim, soa mais real. É como se ela estivesse falando da vida verdadeira, da vida cotidiana, da vida do dia a dia, aquela vida que a gente enfrenta todos os dias dentro das nossas próprias cabeças. E não aquela vida externa, que é tão emocionante às vezes quando a gente lê ficção. É por isso que Miss Dalloway é considerada uma ficção moderna, porque Virginia Woolf explorou aqui um tipo diferente de escrita. Ela não teve medo de desafiar o roteiro tradicional da ficção. Outra técnica que a Virginia Woolf usa muito aqui em Miss Dalloway, a Claire até comentou no vídeo dela, é o que eles chamam de técnica cinematográfica. Então, na primeira cena, por exemplo, em que a Miss Dalloway vai comprar as flores, ela tá andando pela praça e aí, de repente, ela encontra com outro personagem. E aí, o que é que a Virginia faz? A Virginia pega a câmera da Miss Dalloway e transfere para esse outro personagem. Começa a dizer o que é que esse outro personagem tá pensando. Até que ela faz isso com várias pessoas que estão naquela praça. Então, é como se ela te desse uma visão geográfica limitada, mas intelectualmente falando muito vasta, porque ela coloca o holofote em diversos personagens que estão ali. Eu achei o livro fantástico. Eu vi muita gente comentando que não conseguiu terminar de ler o livro, que achou muito chato, insuportável. Mas pra mim foi uma leitura maravilhosa. Eu não parei de ler, eu não fiquei entediada. E acabou muito rápido, são 196 páginas. É um livro pequeno. E assim, a Virginia Woolf, ela escreve muito bem. Ela escreve de um jeito que transporta você diretamente pra cena. Eu gostei muito dos conflitos internos dos personagens. Tem personagem aqui para todos os gostos. E o que eu achei interessante é que, por mais que o exterior do personagem faça com que você pense que ele tem a melhor vida do mundo, dentro dele existe um conflito. E existe sempre esse jogo de contradição entre o que você vê exteriormente e o que você sabe que está acontecendo dentro do personagem. Então, constantemente Miss Dalloway é definida como a anfitriã perfeita. Mas quando você acompanha o que está acontecendo dentro dela, você vê que muitas vezes as festas alienam ela. É como se ela se sentisse estranha ao mundo, isolada do mundo quando ela está dando uma festa. Então, assim, é tudo muito profundo, é tudo muito rico nessa leitura. Foi o meu primeiro contato com a Virginia Woolf e, assim, eu adorei a leitura mesmo, sem restrições. Eu dei 5 estrelas. E eu quero muito ler outras obras dela. A gente já vê aqui alguns dos temas que permeiam outras obras dela. Eu assisti aquele filme As Ondas, que eu sei que é baseado em outro livro dela bem famoso, que fala um pouco de como era difícil para Virginia Woolf lidar com o passar do tempo, com as horas, com os minutos, com os dias, com as semanas. E aqui em Miss Dalloway a gente já tem uma ideia de como isso é forte para Virginia. Porque Miss Dalloway mora perto do Big Ben. E o tempo todo o Big Ben aqui tá marcando a hora, o Big Ben tá soando. É como se o Big Ben fosse uma presença quase física na vida dos personagens. Mas por outro lado, os personagens têm um horário interno. Tem uma cena muito boa aqui,
em que a Clarissa Dalloway fala que o horário do Big Bang e o horário dela são ligeiramente diferentes. Porque apesar dela sofrer aquele impacto da hora, ela tem uma hora interna. Eu espero que eu tenha sido clara. Eu sinto que quando eu tento falar sobre a Virginia Woolf e sobre Miss Dalloway, eu acabo ficando um pouco confusa, talvez porque o livro é tão difícil e é tão rico. Difícil não no sentido de uma leitura difícil, mas difícil de explicar porque que a gente gostou tanto da leitura. Esse é o livro do fórum desse mês, a discussão começa amanhã. Quem quiser participar, um beijo, espero que vocês tenham gostado.